Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do arroz. Vamos verificar o que tem influenciado o mercado nesse momento, o que a gente pode esperar daqui para frente, inclusive já pensando nessa produção da atual safra que está começando a ser colhida lá no sul do Brasil. E quem vai ajudar a gente nessa conversa é o Jorge Freitas, ele que é da corretora ArrozSul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Jorge. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, Guilherme. Estamos aí iniciando as vésperas de uma nova safra e com várias expectativas. Estamos aqui na região sul há uns 20 dias mais ou menos de se iniciar uma safra, né? A safra tem regiões com problemas bem complicado de estiagem, né? E oxalá que não seja muito forte a quebra, porque o produtor esse ano tem dos maiores custos de lavoura, né? Então vamos ter que aguardar o início da safra para a gente saber mais ou menos o que de fato acontecerá na produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul esse ano. E Jorge, para a gente começar então falando dessas expectativas da safra que vai vir por aí, quanto que era a expectativa inicial de vocês para a produção nesse ano aqui no país? E nesse momento a gente já consegue apontar algum índice de perdas? Já tem várias regiões que estão com problemas, né, que já se foi constatado o problema, né, algumas lavouras de produtores da fronteira oeste e centro do estado já abandonaram parte da lavoura, né, e a expectativa é a gente vai ter mesmo o certo quando iniciar a safra, né? Houve muito calor aqui na nossa região sul também, em todo o estado, isso também vai afetar um pouco a safra, né? Na região sul a gente tem uma condição melhor de água, não tem problema, nós não temos tanto problema na região sul de água, mas a gente sabe que outras regiões estão com problemas sérios. Inclusive, na semana passada, eu conversei com a presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, aí do Rio Grande do Sul. Ela mostrava justamente essa situação até da falta d'água lá, muitas lavouras sem condição de ter irrigação. Algumas regiões sofreram bastante nessa safra, né, Jorge? Exatamente. Nós tivemos um incremento de área esse ano, né, de 2,4, fomos a 968 milhões de hectares, né? E temos uma produtividade aí de 8.750 do ano passado, né? Esse ano tem uma quebra estimada em torno de 4,5 a 5, né? Deveríamos colher aí em torno de 300 a 400 mil toneladas menos, né? Essa produção deve ficar aí, em relação ao ano passado, entre 2,3, 2,4 menor, né? Então ficaríamos em torno de 8 milhões e 100 mil toneladas, né? Temos um estoque de passagem que deve ficar em torno de 1 milhão de toneladas, entre 1 milhão e 1 milhão e 200, né? Então acho que o mercado vai seguir pressionado, né? Tem uma distorção muito grande hoje entre o preço que o produtor vende, né, que aqui na região até 72 se pagou para exportação, né, a semana passada e retrasada, né, e preço da nova safra, né? Tudo vai depender, de fato, ainda temos um tempo pela frente, né? Então a gente vai ter certeza mesmo da quebra quando iniciar a safra. Vamos ter uma posição mais concreta e firme, né? A gente tem, Guilherme, assim, para tu entender, assim, tem no bloco, tá? Nós vamos ter aí em torno de 3 milhões de toneladas, né?
eles estão esperando uma quebra em torno de 500 mil toneladas, né? E tem, em contrapartida, o arroz americano está muito pressionado, hoje em torno de 330, 340 dólares a FOB, né? Que esse é o preço hoje americano, né? E então eu acho que nós vamos iniciar uma safra com uma quebra de braço entre o produtor e a indústria, né? E vai depender da exportação. Eu acho que o preço vai se encaminhar conforme a necessidade das trades comprar o arroz gaúcho. Então, essa expectativa é boa, né? É boa, né? Porque o dólar ainda segue pressionado, mas dependendo, antes de começar a safra, para ver realmente qual o número que será a quebra, que é certo que vai ter. E Jorge, a gente até, né, olhando esse lado dos preços, o indicador CPE fechou janeiro apontando alta, né, depois de 4 meses de queda para os preços do arroz. É realmente essa a tendência para 2022, preços em alta até em função dessas perdas na produção? Guilherme, como é que eu vou te dizer? Hoje esse mercado ele subiu no mês de janeiro em função do produtor mais capitalizado que não se posicionou, está guardando o arroz, vai passar com esse estoque para a safra que vem, né? Esperando uma reação do mercado, né? Eu acho que os preços vão ficar mais próximos dos R$ 70, né? Não acredito também que o preço venha abaixo de 60 e também não acredito mais naquele preço em torno de R$ 100, né? Então, vai ser um ano mais ajustado, mais difícil, né? A gente hoje tem um preço ao produtor de R$ 70, em torno de R$ 70, e aí vai para o varejo e para o supermercado, o preço que a gente encontra na gôndola não é preço compatível com esses preços, né? Mas essa quebra de braço sempre existiu no início, antecedendo a safra, todos os anos a gente tem esse mesmo problema, né? Então, acho o produtor está tendo um dos maiores custos da lavoura de arroz de todos os tempos, né? Então, assim, uma situação muito complicada para o produtor, né? Mas com essa quebra que a gente não tem de fato concreto, a gente vai ter esses números assim que a colheita evoluir, né? Então, hoje o mercado está firme, né? Por a falta de oferta do arroz gaúcho. O produtor está mais capitalizado, não está oferecendo, então tem esse aumento, essa procura maior da indústria e o produtor não está se posicionando, não está vendendo. Então, acho que quando começar a safra, se a oferta for organizada, for de uma maneira mais organizada, eu acho que a gente tem como sustentar os preços, né? E oxalá que consiga, porque o produtor tem uma lavoura muito cara esse ano. Justamente nesse sentido, Jorge, com a lavoura cara, né, que o senhor comentou, um dos maiores custos dos últimos anos, esse cenário de diminuição na produção, os preços atuais, é possível ter rentabilidade esse ano com a lavoura do arroz ou as margens vão ficar bastante apertadas? Vão ficar muito justas, Guilherme, muito justas, porque o produtor tem uma lavoura muito cara, né? Outra coisa que também vai impactar aqui na produção é que as lavouras esse ano muitas lavouras tiveram que ser banhadas 1, 2, até 3 vezes para nascer o arroz, e aí veio muita sujeira, né? Nós vamos ter umas lavouras mais sujas e isso impacta diretamente na produção. Então, a gente hoje não sabe, assim, sabe que vai ter uma quebra, só não se sabe o tamanho da quebra, né? O bloco vem em torno dos 3 milhões de toneladas, entre Uruguai, Paraguai e Argentina, né?
e arroz americano com os preços altos, né? Em contrapartida também a gente ainda não conseguiu, os fretes marítimos ainda seguem pressionados, né? Então, tudo nós dependemos do que for a produção gaúcha, para nós termos um preço mais alto ou preços mais baixos. E Jorge, quando é que a gente vai ter essa noção melhor do tamanho da produção, do tamanho das quebras? A colheita deve começar nos próximos dias, mas quando é que a gente já vai ser o suficiente para a gente fazer essa análise? Já no início da safra a gente já começa a ter uma ideia, mas eu acredito que nós vamos saber o tamanho dessa quebra mais lá na segunda quinzena de março, que aí sim nós vamos estar com uma colheita plena e aí a gente vai conseguir enxergar as quebras reais. Então, isso aí vai ser entre 15 e 30 de março. Jorge, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse momento do mercado, o que tem influenciado os preços nesse momento e o que a gente pode esperar daqui para frente. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, não, é mais ou menos isso, né? Nós aqui na corretora Rosul, a gente estava muito preocupado em função dos preços. Hoje eu já estou mais otimista em relação aos preços, né? Mas tudo vai depender da produção gaúcha mesmo, que é o que vai comandar o preço da próxima safra. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Guilherme, muito obrigado. E a corretora Rosul está sempre às ordens aí. Quando precisar para qualquer coisa, a gente está às ordens. Maravilha. O Jorge Freitas, ele que é da corretora Arrosul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o momento no mercado de arroz aqui no Brasil. O Jorge destacando que o início da colheita da nova safra lá na região sul do Brasil deve começar nos próximos dias. E aí aquela expectativa que a gente já tem de que vão haver perdas de produção, de produtividade, deve se confirmar e conforme esses trabalhos forem avançando, a gente vai ter uma ideia maior do tamanho dessas perdas. O Jorge apontando que nesse momento não é muito possível fazer previsões do tamanho dessa diminuição da produtividade, mas conforme essa colheita for avançando, provavelmente lá para meados do mês de março, com uma colheita mais robusta, a gente já vai ter uma ideia muito boa do tamanho dessas quebras e do que isso vai influenciar no mercado. É isso que vai definir os preços do arroz aqui no Brasil ao longo de 2022, o quanto foi perdido de produção lá no Rio Grande do Sul, principalmente o principal produtor, o Jorge destacando que algumas regiões sofreram mais, inclusive com falta de água para irrigação, como a região de Alegrete, que a gente trouxe aqui no Realidades da Safra na semana passada. Outras conseguiram produzir um pouco mais, não houve tanto problema com falta de chuvas. Então vai ser preciso esperar um pouquinho mais. De qualquer forma, nesse momento, os preços são positivos, estão subindo. O indicador CPEA fechou o mês de janeiro com a primeira alta nos últimos 4 meses para os preços de arroz. E aí o Jorge explicando que essa alta se dá por aquele produtor que já vem capitalizado, segurando um pouquinho a oferta nesse momento, esperando justamente a entrada da nova safra, esperando preços melhores antes de voltar para o mercado para negociar as suas produções. O Jorge acredita em preços na casa dos R$70 ao longo desse ano, sem cair muito abaixo dos 60, também sem voltar àquele patamar que a gente registrou alguns anos atrás dos R$100 a saca, ficando ali na base dos 70 e margens muito apertadas para o produtor, que teve um dos custos de produção mais altos da história nessa safra. Agora, com essas perdas de produtividade, o cenário é de margens bastante apertadas, então o produtor precisa ficar atento, realizar a sua colheita da melhor maneira possível e buscar boas oportunidades de comercialização para tentar equalizar um pouquinho essas contas, já que os custos foram muito altos nesse ano. Inclusive, outras localidades aqui do Mercosul, o bloco formado ali por Uruguai, Paraguai e Argentina também vai ter perdas de produção em função do clima, então é um cenário positivo para os preços, mas que vai precisar ser acompanhado de perto nos próximos meses para verificar exatamente o tamanho das perdas e como é que esses preços vão reagir
nos valores pagos para os produtores brasileiros. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.